Bom dia. Mais uma vez, estamos no estudo da razão do livro de Gênesis, porque é importante acreditar que é um relatório de Deus literalmente interpretado, ou seja, entendido literalmente. Já estudamos tantas coisas, aprendemos tantas coisas, e essa é a última lição que eu vou fazer por enquanto. Talvez um dia voltaremos para Gênesis para fazer um estudo versículo por versículo e tudo, que seria gostoso. Mas hoje vamos tratar de uma pergunta. Por que devemos ter leis? Por que devemos obedecer às leis? Por que a lei e a moralidade é importante para nós? Por que cada pessoa não pode fazer o que quiser? Essa libertinagem, esse tumulto que está dando no mundo inteiro, essa quebra-quebra, a anarquia, por que temos que obedecer às leis e não podemos fazer o que quiser? Pergunta interessante, não acha? E a Bíblia tem a resposta. O que você diz para os seus filhos sobre as leis? Talvez você diga a eles que algumas coisas estão certas, outras erradas. Mas você alguma vez lhes explicou a origem do certo ou do errado? Por que sabemos que uma coisa está certa e outra é errada? Você diria que temos o certo ou o errado porque Deus nos deu leis? Se sim, por que isso? Porque ele tem o direito a dizer o que é certo ou o que é errado. Por que Deus tem esse direito? Porque existe o certo e o errado. Por exemplo, os 10 mandamentos. Lembre-se da história de Mateus. Em Mateus, sobre o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 19, versos 16 e 17, quando o homem veio a Jesus e fez uma pergunta, eu leio assim, eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, estar na vida, guarda os mandamentos. E nós sabemos a história. O jovem falou, desde o princípio eu já guardei. O problema é que uma coisa que ainda faltava, que ele estava colocando sua confiança na sua riqueza, e não no Deus que lhe deu as riquezas. Mas o Senhor falou, quem é bom senão Deus? Numa certa forma, o Senhor estava dizendo que Ele é Deus, porque Ele é bom. Deus é o único que é bom. Ele nos criou e, portanto, nos possui. Ele é o dono. Tem muitas pessoas que anteriormente falaram, o Senhor tem isso, tem aquilo, aquilo outro. E eu sempre ficava zangado, porque a gente passa perto como qualquer pessoa. Mas cheguei à opinião que tudo que eu tenho, Deus me deu. Então, às vezes, pessoas falam, o senhor tem isso, aquilo. Eu falo, não tenho não, mas meu pai tem. E eles falam, seu pai é rico? Eu falo, riquíssimo. Ele é o dono do mundo inteiro. Está falando de Deus. Acertou. Deus é o dono de tudo. Ele possui tudo. Até a pessoa que acredita nele, até a pessoa que não acredita. Até a pessoa salva por Jesus Cristo, até a pessoa religiosa, ou seja, a pessoa sem nada de Deus na sua vida. Ele possui tudo. Ele é o dono de tudo. E ele tem o direito de definir as regras. E, portanto, somos obrigados a ele e devemos obedecê-lo. Não tem outro. E por isso temos absolutos, porque existem padrões e porque existe o certo
errado estabelecido por Deus. Agora, se você não é cristão e acha que algumas coisas estão certas e outras erradas, por que você pensa assim? Você tem base para sua decisão? Como é que você chega aos seus padrões de certo e errado? Como você decide o que é bom e o que é ruim? A maioria dos que não tem Cristo como Salvador, que acreditam que há um certo e um errado, estão praticando realmente a ética cristã. A filosofia dos evolucionistas ateístas diz: Deus não existe. Uai, é uma teoria que eles podem ter o direito deles ter isso. Eles entendem que tudo é o resultado de acaso e tudo é um acidente, um processo. A morte e a luta estão na ordem do dia. Não apenas agora, mas indefinido no passado e também no futuro. A morte espera todo mundo. A pessoa nasce, vive e morre como qualquer cachorro, acreditam deles. Se isso for a verdade, não há base para o certo e errado. Se tudo é por acaso, tudo é um acidente, um processo que não tem nada de passado nem do futuro, então vamos viver como quiser. Quanto mais as pessoas acreditam na evolução, mais eles dirão: Deus não existe. E por que devo obedecer à autoridade dele, se ele não existe? Por que deveria haver regras contra o comportamento sexual aberrante, se Deus não existe? Por que deveria haver regras sobre o aborto, se Deus não existe? Por que tem leis contra qualquer coisa? Afinal, a evolução nos diz que somos todos animais. Então, matar bebês por meio do aborto não é pior do que cortar a cabeça de um peixe ou de uma galinha. Não importa se você acredita na evolução ou na criação, afeta todas as áreas da sua vida. Você é o que você acredita. Você baseia a sua vida, a sua ética, a sua filosofia, a sua visão do mundo, a sua filosofia naquilo que você creia. Por que tem a lei? Esta questão se resume ao simples fato explicado por Paulo em Romanos, capítulo 3, verso 20. Ele diz assim: porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei não me ajuda. Vencer o pecado só me informa o que é o pecado. Essa é a razão que Paulo falou. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. De novo, Paulo fala em Romanos 7:7. Romanos capítulo 7, verso 7. Não conheci o pecado senão pela lei. Então, a lei fala, não matarás. Então, eu sei que eu não posso matar. A lei fala, não mentirás. Então, eu sei que não posso mentir. A lei fala que não adulterarás. Então, eu sei que eu não posso possuir a mulher do outro. Só tem uma mulher, que é a minha esposa, por 50 anos. Eu sei que a lei fala isso, então não devo fazer aquilo. A escolha é individual. Temos a responsabilidade de obedecer e regozijar-nos em sua bondade, na bondade de Deus. Temos o resultado de desobedecer se sofrer seu julgamento. Em Gálatas, capítulo 6, versos 7 e 8,
fala o seguinte, em Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Tem o resultado. Se você plantar milho, e Deus dando a chuva e tudo que precisa, você vai colher o quê? Milho. Se você plantar feijão, Deus dando também a chuva, o sol e tudo necessário, você vai colher o quê? Cenouras, não é? Não, vai colher feijão. Nós temos que entender, obedecendo os princípios da palavra de Deus, vamos colher o bem. Desobedecendo os princípios da palavra de Deus, vamos colher o mal. Mas de qualquer jeito, tudo começa com o Senhor Jesus Cristo. Conhecendo Ele como Salvador, você vai querer agradá-lo, vai querer obedecê-lo. Não tendo Cristo como Salvador, às vezes você obedece as normas de Deus, às vezes não. É sua escolha individual. Qualquer que seja a lei, a sua existência implica a existência de alguém que a criou. Ou seja, uma inteligência que age voluntariamente com a finalidade de alcançar um propósito. Nós temos que saber, temos leis aqui no Brasil, não tem? De onde vêm as leis? O governo criou as leis. E nós, por sermos cidadãos, ou seja, como o caso da gente, estrangeiro, mas morando no Brasil, nós temos que obedecer às leis do Brasil. Deus criou o mundo. Ele criou as leis. E nós somos obrigados a obedecer às leis de Deus. A perfeição das leis naturais, tanto a ordem quanto a força que impulsiona a ordem, aquilo que obriga a consciência e a moralidade, revela a perfeita natureza dessa inteligência de Deus, pelo fato de algum poder promulgar uma lei, vê-se a autoridade tanto requerendo obediência quanto castigando qualquer desobediência. A lei não aperfeiçoa ninguém. A lei é usada para acusar a pessoa e punir a pessoa por desobedecer à lei. Mas a lei tem suas limitações. Esse assunto é um assunto muito importante, porque os que querem depender da lei para sua justificação eterna, ou mesmo para que usam a lei como modelo de vida. O que diz a Bíblia sobre a lei? Ela nos mostra que a lei é limitada, por isso aponta a Cristo, quem é perfeito e o único que pode nos aperfeiçoar. Já pensou, o que a lei não pode fazer? A lei não pode nos justificar, mas Cristo pode. A Bíblia ensina. E se tiver uma pergunta, eu tenho os versículos aqui, mas não dá tempo para ler tudo. A lei não pode nos livrar do pecado e da morte, mas Cristo pode. A lei não pode nos livrar da condenação, mas Cristo pode. A lei não pode nos livrar da maldição, mas Cristo pode. A lei não pode nos remir, mas Cristo pode. A lei não pode nos dar herança, mas a fé em Cristo pode. A lei não pode nos aperfeiçoar, mas Cristo pode. A lei não pode
ou não pode controlar o pecado no homem. Mas Cristo pode. A lei não pode capacitar o homem à obediência. Mas Cristo pode. Nós não devemos achar, pelas limitações citadas, que a lei não é boa, ou que não teve utilidade nenhuma. A lei tem um valor. Ela é útil para mostrar a necessidade do homem a ser santo, para chegar às bênçãos de Deus. E por isso foi chamado a lei da justiça, em Romanos 9:31. A lei serve para mostrar para mim que eu não valo nada, mas que Cristo vale tudo, que Ele era perfeito, é perfeito, e que Ele fez o sacrifício perfeito para salvar a minha alma. Oh, essa vale tudo. Pela lei sabemos que somos pecadores, como já lemos em Romanos 7:7, e que Deus é santo, pois a lei é santa e o mandamento santo. Deus é justo e bom, e a sua lei também é justa e bom. Todavia, a lei mostra ao homem que ele é carnal e ele não tem capacidade de agradar a Deus, que o homem está morto em pecados e ofensas, conforme de Efésios 2:1. Portanto, a lei é limitada pela impiedade do pecado existente no homem. E essa limitação que revela a necessidade de um Salvador. Assim, é apontada à pessoa de Cristo. Então, a lei fala, você é pecador, mas Cristo salva o pecador. Você está separado de Deus, mas Cristo pode te reconciliar com Deus. Pela palavra de Deus, podemos afirmar que o crente não tem mais uma obrigação à lei de Moisés. A lei de Moisés era para a nação de Israel e não para nós que não somos judeus. A lei era simbólica e não atual. A lei era para orientar, para mostrar ao homem que não tem jeito de obedecer toda a lei. A lei era temporária, apontando ao eterno. Jesus Cristo cumpriu a lei, sendo aquele que a lei simbolizava e apontava. Pela fé em Cristo e não pela lei, o crente tem a justiça de Deus. O crente tem a paz com Deus. A pessoa tem a vida eterna. A pessoa tem uma herança incorruptível. A pessoa tem as bênçãos eternas e a capacidade de agradar a Deus nessa vida terrena. A lei de Moisés cumpriu o seu propósito. A importância dessa lei de Cristo não é que ela é a nossa justificação diante de Deus, mas que por ela os cristãos andam em santificação diante dos homens para serem testemunhas para a glória de Deus. Gênesis é importante porque mostra tudo disto. Deus mostra que Ele criou tudo perfeito. Ele deu uma lei para o homem obedecer. De todas as árvores do jardim vai comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que comeres, morrerás. O homem, um mandamento só, escolheu desobedecer Deus. Deus deu as leis para mostrar ao homem quão longe ele é de Deus. Deus deu as leis para mostrar ao homem que ele precisa se reconciliar com Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
Pensa bem, o que eu mereço é a morte, separação de Deus por eternidade no inferno. O que Deus oferece é a vida eterna em Cristo Jesus. Fala, pastor, mas como é que posso adquirir essa vida eterna? A Bíblia fala, mas a todos quantos o receberam Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem, aos que confiam no seu nome. Tem muitos amigos que talvez estão escutando. E você confia em quê? Está confiando talvez na sua igreja, talvez num líder religioso, talvez na sua família, talvez de qualquer coisa. Quando a Bíblia ensina que tem de colocar a sua confiança unicamente e totalmente em Cristo Jesus. Por que não faz isso hoje? Por que não ora a Deus, falando, Deus, eu sei que eu sou pecador, que Cristo morreu por meus pecados. Eu rejeito os meus pecados e eu coloco a minha confiança unicamente e totalmente no Senhor Jesus Cristo. Por favor, entra na minha vida, me salve e me dá a vida eterna. E transforma-me para a tua honra e glória. Se tiver uma pergunta, me manda. Se quiser o esboço deste estudo, todas as 10 lições, me manda o pedido e eu mando de volta. Mas eu quero que todo mundo entenda bem. O que eu ensinei nessas 10 lições não é a minha própria. Eu peguei de várias fontes de informações, principalmente da Bíblia. Nós usamos a Bíblia para tudo. Mas também eu tenho vários artigos e livros que eu li. Um é Gênesis é importante, por Ken Ham. Outro é Doutrinas do Novo Testamento e a base de criação. Essa foi por um pastor Swinzer. Outra foi do Sr. Wilson. Outra foi de Calvin Gardner, sobre a lei que eu acabei de fazer agora. Então, não pense que o pastor Bill sabe tudo. Eu não sei. Mas eu pesquisei tudo e eu queria entregar essa para cada pessoa, para ver a importância de Gênesis, para ver a importância da salvação em Jesus Cristo, para ver a importância de crescimento bíblico. No dia 1º de dezembro, voltarei para o Brasil. E vamos começar as reuniões novamente, Deus permitindo. Eu gostaria de convidar todos para reunir conosco e vamos continuar de estudar a palavra de Deus. Mas até então, vamos ficar no vídeo. Vamos aprender mais juntos da santa palavra de Deus. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelas lições já passadas. E oramos que o Senhor possa ajudar a pessoa que não tem a certeza da salvação para colocar a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. E os que têm, que possam obedecer às tuas leis, ó Pai, andar de acordo com aquilo que agrada ao Senhor. Abençoe cada ouvinte e ajuda a gente ficar fiel em tudo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Amém? Então, isso aí. Até a próxima vez. Não falta. Escute. E se tiver uma pergunta, me escreva. Eu gosto de responder as perguntas. E, como em qualquer lição, pode sempre parar para ver por si mesmo as coisas na santa palavra de Deus. Então, até a próxima. Deus te abençoe.